Olá, prazer. Meu nome é Pedro Salerno. Bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E a gente vai hoje para mais um vídeo muito importante agora, dentro do contexto de metodologia científica de análise de trabalhos científicos. Então, quando a gente tem um trabalho que tem uma intervenção, por exemplo, um ensaio clínico, a gente geralmente tem um grupo que vai sofrer intervenção e um grupo que vai servir de controle. São grupos que são pareados, ou seja, as características bases deles são semelhantes. Mas nada impede, por exemplo, de um paciente que foi alocado para o grupo da intervenção no decorrer do estudo não sofrer intervenção e, na verdade, ser tratado como se fosse do grupo controle. E o que acontece? Como é que vamos expor esses resultados? Bem, na metodologia é fundamental que o estudo especifique como os resultados vão ser interpretados. Se os resultados vão ser interpretados através da intenção de tratar, basicamente, se o paciente foi alocado ao grupo intervenção, mesmo que ele não vá para a intervenção, ele vai ser interpretado como fazendo parte dela. Per protocol, ou seja, o paciente só vai ter os dados analisados se ele seguir rigidamente o protocolo pré-especificado, ou as treated, ou seja, ele vai ser interpretado como ele foi tratado, ou seja, se ele foi alocado inicialmente para o grupo intervenção e no fim ficou como um grupo controle, ele vai ser interpretado como um grupo controle e a gente vai conversar nessa aula justamente sobre isso de uma forma um pouquinho mais didática para ficar bem claro esse conceito. Então, para servir como exemplo e para a gente contextualizar a importância disso, vamos tomar um estudo real chamado Cabana Trial. Então, esse estudo foi sobre pacientes com fibrilação atrial, que foram divididos entre o grupo que ia sofrer a intervenção, que seria a ablação, ou o grupo controle, que ia receber a terapia medicamentosa padrão. Então, inicialmente foram randomizados para o grupo da ablação 1.108 pacientes e para o grupo da terapia medicamentosa, o grupo controle, 1.096 pacientes. Entretanto, no decorrer do estudo, 102 pacientes do grupo da ablação ficaram apenas com a terapia medicamentosa padrão, o que equivale a mais ou menos 9%, e 27%, ou seja, 301 pacientes da terapia medicamentosa padrão acabaram por sofrer a ablação. E como é que a gente vai interpretar esses resultados? Porque houve um crossover, ou seja, uma mudança de lado entre os grupos muito altas. E aí que vem a importância daqueles três métodos de análise de resultados que eu conversei. Então, a gente tem a Intention to Treat, o Per Protocol e o As Treated. Vamos destrinchar cada um deles agora. Então, o Intention to Treat, ou a intenção de tratar, é a forma mais comum de interpretar os resultados dos ensaios clínicos randomizados. A interpretação é de acordo com o grupo que o paciente foi randomizado. Se ele foi randomizado para o grupo de intervenção, o grupo da ablação, no caso do Cabana Trial, mesmo que ele ele tenha feito o crossover, ele tenha ficado com a terapia medicamentosa padrão, ele vai ser interpretado nos resultados como fazendo parte do grupo de intervenção. E isso vai gerar, na verdade, uma medida do efeito da alocação do paciente para determinado paciente. Ou seja, eu estou medindo, através dos meus resultados, o efeito de determinar tal paciente vai chegar no meu consultório e vou determinar. Esse paciente ele vai para a terapia de ablação. Então, não quero saber se de fato ele sofreu ablação. Eu estou medindo o efeito da alocação dele para esse tratamento. Já a análise pelo protocolo analisa os dados apenas dos pacientes que seguiram o protocolo estabelecido. E ele vai medir o efeito do paciente realmente receber determinado tratamento. Ou seja, todos aqueles pacientes do estudo do Cabana que mudaram de lado durante o estudo, eles seriam excluídos da análise. Chegando então ao as treated, ou como tratado, ele vai analisar os dados considerando o tratamento que o paciente de fato recebeu, independentemente da alocação inicial. Ou seja, diferente pelo protocolo, em que aqueles pacientes eram excluídos, agora não. Eles vão ser utilizados nos resultados, mas no grupo que ele recebeu de fato o tratamento. Ou seja, os pacientes que fizeram crossover vão ser interpretados não como fazendo parte do N inicial do seu grupo base, mas como N daquele grupo que ele foi para, tá certo? Então ele vai medir, como eu já disse, o efeito do paciente receber também o determinado tratamento. Existem limitações importantes, por isso que existem várias maneiras de interpretar. As limitações da análise pelo protocolo e do as treated
é que eles perdem alguns dos benefícios da randomização, principalmente a diminuição do viés da seleção do tratamento. Se houve algum motivo específico que esses pacientes transicionaram para o grupo, por exemplo, da intervenção, isso aí vai meio que aumentar esse viés de seleção do tratamento. Então, será que aqueles pacientes que foram para a ablação, aumentando o N da ablação, seriam os pacientes que iriam receber mais vantagem nesse tratamento? Isso fica levantando dúvidas, de fato, sobre o resultado final do estudo. E eles geralmente tendem a aumentar o valor estimado do efeito do tratamento, principalmente quando a boa aderência ao tratamento está associada a maiores efeitos. Ou seja, aqueles pacientes que seguem o protocolo à risca, que recebem o tratamento de forma otimizada, quando esse tratamento de fato é vantajoso para os pacientes, principalmente quando eles aderem direitinho, isso aí pode aumentar e superestimar o efeito do tratamento, que pode não ser de fato o que acontece no mundo real, porque no mundo real existem perdas. No mundo real, a aderência não é 100%. Então vamos conversar agora sobre as limitações da intenção de tratar, que vai depender principalmente do grau de aderência ao tratamento randomizado. Então, se em um determinado estudo, como exemplo no Cabana, os pacientes eles não aderem à ablação de forma adequada e eles são transicionados, fazem um crossover para o grupo controle, se ele tiver um crossover muito importante, por exemplo, 40% dos pacientes alocados para ablação de fato não realizam ablação, se eu interpretar esses resultados com a intenção de tratar, 40% dos meus pacientes não realizaram o tratamento que eu estou tentando medir o efeito. Isso pode, na verdade, subestimar o efeito do tratamento. Tá? E isso é extremamente problemático quando o efeito é prejudicial. Quando aquilo faz mal. Então, a gente vai estar subestimando o efeito negativo do paciente. E, na verdade, isso é Então, vamos lá. Como seriam essas diferentes análises no caso do Cabana? Inicialmente randomizados para o grupo ablação, 1.108 pacientes, para a terapia medicamentosa padrão, 1.096. Destes do grupo da ablação, receberam tratamento randomizado, 1.006, e receberam o controle, 102, ou seja, esses pacientes fizeram crossover. E no grupo da terapia medicamentosa padrão, 301 receberam a ablação, fizeram crossover, e 795 receberam controle. Aqui é a análise através desses três métodos. Se a gente fosse analisar pela intenção de tratar, esse grupo, o grupo que recebeu a ablação, ele seria interpretado como fazendo parte do grupo que recebeu o tratamento. No grupo que recebeu o controle, apesar dele ter recebido o controle, ele seria interpretado como fazendo parte do grupo tratamento. E, chegando agora na terapia medicamentosa padrão, o grupo que recebeu o tratamento, ou seja, recebeu a ablação, eles continuariam a ser interpretados como fazendo parte do grupo controle. E o grupo que recebeu o controle, consequentemente, também faria parte da interpretação do grupo controle. Ou seja, esses dois grupos aqui, apesar de não estarem de fato sob a intervenção que eles sofreram, seriam interpretados no contexto da alocação primária. Já a análise pelo protocolo, os pacientes que estavam alocados para a ablação e que receberam tratamento continuariam recebendo tratamento. Já aqueles que receberam controle seriam ignorados, excluídos do estudo, porque não seguiram o protocolo. E o mesmo seria para aquele grupo de terapia medicamentosa padrão que receberam ablação, ignorado também. E o grupo controle que recebeu o tratamento alocado, seria o grupo controle, seria incluído no estudo como analisado, fazendo parte do grupo controle. Ou seja, resumindo, análise pelo protocolo. Todos aqueles que fugiram da alocação primária foram excluídos. Já a análise como tratado, os pacientes que receberam tratamento com a ablação foram analisados como fazendo parte do grupo da ablação. Já aqueles do grupo inicialmente da ablação que receberam controle foram analisados agora no grupo controle e não no grupo ablação. E naqueles pacientes da terapia medicamentosa padrão que receberam a ablação, eles seriam interpretados fazendo parte do grupo da ablação e não da terapia medicamentosa padrão. E aqueles que receberam o tratamento padrão, o controle, seriam fazendo parte, então, finalmente, do grupo controle também. Tá certo? Então, isso aqui seria um resumo de como esses pacientes seriam analisados de acordo com essas diferentes aqui metodologias. Então, vamos adentrar para os resultados de fato desse estudo, que foi
desfecho primário composto entre morte, AVE incapacitante, sangramento importante e infarto agudo do miocárdio. Então, se esse estudo, o Cabana Trial, fosse interpretado com a intenção de tratar, não haveria uma diferença estatisticamente significante entre os grupos. Se a análise fosse feita através do protocolo, também não haveria diferença estatisticamente significante entre os grupos. Agora, se essa análise fosse feita de acordo com o S-Treated, haveria sim, ou seja, fugiria aqui do intervalo de confiança, um resultado com significância estatística. Isso levanta diversas dúvidas. Qual das análises é a correta? Bem, pelo todo o raciocínio que a gente desenvolveu agora, não existe uma análise 100% correta. Existem situações em que elas se adequam mais. E a gente precisa ter em mente as limitações dela. Esse resultado aqui, que obteve significância estatística, de fato, teria aplicabilidade no mundo real? Porque a gente conversou que a análise como tratado, ela tende a superestimar o efeito do tratamento. Ela foge ali do mundo real porque ela valoriza demais os efeitos beneficiais da ablação, por exemplo, nesse caso. E o que, na vida real, pode não ser o caso. Então é isso, pessoal. A gente trouxe aqui um estudo polêmico que foi o Cabana Trial, que teve a interpretação baseada em 3 metodologias diferentes, e a partir dele a gente conversou sobre a análise dos resultados de estudo científico utilizando a intenção de tratar, análise pelo protocolo e o S-Treated, tá certo? Sei que esse assunto às vezes pode parecer um pouquinho chato, maçante, mas é muito importante a gente interpretar isso, principalmente quando a gente for ler um trabalho científico ou conduzir uma pesquisa, porque isso são coisas que devem ser estabelecidas antes da análise dos dados para a gente ter o menos viés possível, tá certo? Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like, dar um trabalho grande na gente montar, trazer esses estudos. A sua inscrição e os seus comentários aqui embaixo realmente movem o nosso trabalho. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.